Marina, vamos rapidamente, que temos muitas outras perguntas, eu queria também falar de muitas coisas com você. Então falamos do transporte público, da educação, falamos de segurança, contas públicas aqui em São Paulo, porque um dos problemas, você foi secretária de diretora de desestatização, as estatais voltaram a ter prejuízo este ano, o ano passado, 2023, após o primeiro ano do governo Lula. O que você acha que poderia acontecer na Prefeitura de São Paulo caso o Boulos ganhe a eleição, caso a esquerda ganhe a eleição, como aquilo que aconteceu quando a esquerda governou a cidade, no caso do Haddad? Qual que é a sua visão das contas públicas e o que você faria para mudar as contas públicas aqui da cidade de São Paulo? Não, é muito preocupante, porque tanto não é só no Haddad, na Marta também. A Marta deixou um rombo na Prefeitura, além de ter saído para Paris, enquanto a cidade foi completamente alagada, até o túnel lá que ela fez, que estava completamente alagado. Então, isso mostra. O Haddad foi considerado, assim, ele saiu com nível de reprovação recorde, né, dos governos aqui, e perdeu para o Dória no primeiro turno, de tão ruim que foi. Então, na época, o Caio Megali, que foi meu colega lá no Ministério da Economia, que também foi meu colega na iniciativa privada, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, ele fala que, apesar dos números oficiais não mostraram isso, tinha um rombo na prefeitura de 7 bilhões, que na época era cerca de 10% do orçamento da prefeitura. Por quê? Porque eram contratos que não foram pagos, né, que simplesmente não foram pagos, e um monte de coisa que foi postergada. Então, no final das contas, era um grande rombo. Ou seja, uma pedalada fiscal na Prefeitura de São Paulo. Uma grande grande pedalada aqui no governo municipal. Então, a gente sabe como a esquerda faz. Hoje, me preocupa, porque a gente tem o terceiro maior orçamento do Brasil, tirando o federal e do estado, é o maior. A gente está falando de mais de 110 bilhões hoje de orçamento. Teve um aumento gigantesco de arrecadação, que também é preocupante, porque se eu peguei os 2 primeiros anos dessa gestão do Nunes, e o aumento real foi de 20% de arrecadação, enquanto a renda do paulistano ficou completamente, ainda está abaixo de 2014. Então, assim, é insano. Isso está matando as pessoas. As pessoas falam, eu não consigo pagar meu IPTU, taxas absurdas de fiscalização, um monte de taxa para emitir alvará, de pequenos empreendedores, né? Então, você está matando aquele cara que quer sair da dependência do Estado. Ou da informalidade. Ou da informalidade. Isso é um ponto bastante importante, Carlos. Só para você ter uma ideia, hoje, São Paulo, das 27 capitais, ela está na posição 25ª em liberdade econômica. Só tem 2 piores que a gente. Por quê? Porque o prefeito vetou toda a lei de liberdade econômica. Eu não tenho dúvida que o Boulos não vai implementar essa lei mesmo, entendeu? Mas o fato é, a gente teve uma escolha para fazer isso. O que isso faz? Isso faz com que você não precisa mais de alvará para funcionar se você não tem risco para outra pessoa. Então, por exemplo, Ribeirão Preto tem mais de 1000 atividades que a pessoa pode, sendo de baixo risco, começar a trabalhar. E aqui não, tem uma burocrata, cobra taxinha, cobra não sei o quê. Então, a gente teve lá a martaxa, a gente aqui está fazendo igual. A gente teve um aumento muito forte de impostos que eu acho que minam, tanto inviabilizam viver e trabalhar na cidade. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, você tem que rever isso. Hoje, o município tem um caixa grande, né, cerca de 30 bilhões aí em caixa, mas não consegue resolver questões como a segurança, né, como questões básicas. Então, assim, a nossa experiência mostra que os governos de esquerda são um desastre quando a gente fala do ponto de vista fiscal e depois a gente passa um tempão pagando a conta. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo hoje é uma má aplicação desses recursos. De novo, eu sempre vou cair na mesma lenga-lenga. É ética e boa gestão, cara. Com os recursos que você tem, uma cidade pulsante como São Paulo, isso faria toda a diferença. Para terminar esse assunto, telegráfica, porque também queria abordar outras questões. Muitas empresas estão saindo de São Paulo por causa do aumento dos impostos, por causa do aumento do IPTU. Aliás, você, caso fosse eleita, diminuiria o IPTU? Tem jeito de fazer isso? Eu vejo que tem espaço para diminuir, porque aumentou demais nos últimos anos. Então, o primeiro ponto é ter um acordo de que não dá para ter mais esse reajuste de IPTU. E depois rever, porque em alguns casos eu acho que tá muito incompatível, né? Por exemplo, imóveis que perderam valor.
e em algumas regiões, e que o IPTU não vale a pena, né? Não faz sentido um IPTU tão alto. Então, acho que a gente precisaria rediscutir isso. Outro plano que eu vejo com muitos bons olhos é o que lá fora é muito comum, que chama o BID, né? Que é quando a iniciativa, os moradores daquela região, eles mesmos fazem melhorias. Então, você isenta eles de IPTU e ele vai cuidar da calçada, ele vai cuidar da iluminação, muitas vezes da própria segurança. Sabe, essas ruas que às vezes o cara pode fechar aquela rua, porque só os moradores que estão ali, não dá acesso a lugar nenhum, e aí eles colocam segurança, a prefeitura concede aquilo ali, e você pode transformar. Então, eu vejo com muito bons olhos essas coisas que são muito comuns lá fora, por exemplo, Nova York, em outras cidades, né, em que você, ao invés do IPTU, aquela comunidade se junta e ela faz as melhorias, porque normalmente é muito mais barato do que a prefeitura, claro. Fica muito melhor. Então, eu vejo que tem espaço para isso, sem dúvida. E terminando a questão das empresas, como que você reverteria essa situação de empresas querendo sair de São Paulo? Havia o boato alguns anos atrás da XP querendo ir para perto de Sorocaba, que seria uma grande perda para São Paulo. Outras empresas também estão delocalizando para fora do município, fora das fronteiras, né, do município. Como que você reverteria esta situação? Eu vou dar 2 exemplos, Minas e Joinville, onde a gente tem gestão do Novo, que é o nosso governador e o nosso prefeito melhor avaliado, nosso governador eleito no primeiro turno e o nosso prefeito melhor avaliado do Brasil. O Tarcísio, quando ganhou, disse assim, eu prometo que eu não vou mais perder empresa para Minas. Eu vou falar a mesma coisa, acho que São Paulo não tem que mais perder empresa para lugar nenhum. O Adriano teve taxa de crescimento de 10% ao ano, desde que assumiu, está na menor taxa de desemprego, atraiu inúmeras empresas, né? O Zema, a mesma coisa, quando a gente pega, tirando estados que tem o agro, foi onde mais teve investimento e mais teve atração e mais criação de postos de trabalho. Como? Sendo um ambiente favorável para o empreendedor, que é o DNA do Novo. O DNA do Novo cara, o empreendedor é o herói, é aquele que gera emprego, renda e que de fato tira as pessoas da pobreza. Então a gente acredita nisso. Então o que você começa a fazer? Desburocratiza, reduz impostos, facilita a vida, tudo para que você tenha isso. E isso vale para as grandes empresas, mas principalmente para o pequeno empreendedor. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. Joinville também, regularização fundiária. O que o Adriano fez de regularização fundiária nos 3 primeiros anos da gestão dele lá, equivaleria a ter feito 80 mil aqui na cidade de São Paulo. O Nunes prometeu 50 e fez 20, tá? Ele lá teria feito o equivalente aqui a 80 mil. Por que isso importa? Porque ao ter um terreno regular, não só é moradia, e o cara com isso pode ter o seu CEP e pode ter um empréstimo no banco, mas ele pode ter o seu comércio. Hoje em dia ele está à mercê do fiscal, o que não acontece demais. O fiscal vai lá na periferia e, além de tudo, extorque o pequeno comerciante, porque o negócio dele é ilegal, porque ele não tem aquele título de propriedade. Então, tudo isso você devolve também, gera emprego na periferia. Com isso, esse cara também não precisa se deslocar lá da Zona Leste mais para cá. A gente não vai ter mais um Uruguai se deslocando da Zona Leste para cá. Por quê? Porque ele pode ter o seu próprio negócio. Então, você vê como, com essas pequenas mudanças, e é isso que fez Joinville crescer 10% ao ano a ritmo chinês, é isso que faz com que o estado de Minas Gerais tenha atraído tantos investimentos e gerado tantos empregos, e por que esses representantes têm tão alta aprovação? Porque claro, investe nisso.